de aclamação evangélica está na página 29, o hino 62. Como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. O Cântico das Ofertas está na página 44, o hino 116. Você não está vendo já? Tuas mãos amparam o céu para o universo, traz que o calor a navegar. Equilíbrio, segurança, espaço e tempo, na humanidade que vem desfrutar. O que o pão que nós trazemos, falando amor de quem constrói a vida, vem sustentar, ó Pai, teu reino, que a tua voz no mundo inteiro seja ouvida. O Cântico dos Santos está na página 50, o hino 132. Nem vou passar aí, não. Na página 50. Olha nisso, tá bom. Vou filmar, depois eu mando para a comunidade. Vou mandar para você, tá? Você não pode me filmar, senão fica maluco. Então, ele pode sentar de pé. Criança pode estar no chão. Ele está assim, mas adulto pode estar de pé. Ia custar a casa. Então, muita gente vai pilhar esse negócio aqui, né? E ninguém vai reclamar de calor também, não. Só eu vou reclamar, só eu, né? Mas ninguém vai reclamar de calor, não. Só pesquisa. Hoje a missa em ação de graças por 50 anos da comunidade. Então, para o pessoal da pastoral, agradecer a coisa do céu. Então, cada um aqui tem uma história. E quem não quiser ficar velho, a gente morrer antes, né? Mas quem está aqui, antigo, já viveu muitos anos, não morreu, Deus quis ficar até hoje aqui, né? Graças a Deus. Então, muitos já foram, até mais novos que nós, e outros ficaram aqui, que Deus quis ficar aqui hoje, para fazer festa. Uma festa religiosa aqui, uma festa marcante. Ele tem uma comunidade que teve um nascimento, teve um crescimento e tem maturidade. Aqui é uma comunidade madura, né? O importante é isso. Nasceu pequenininha, nem tinha essa obra aqui, nas casas, nas casas, celebrações. Depois a construção aqui que já durou 50 anos, né?
uma comunidade forte e hoje está muito viva, graças a Deus. Então, aqui agradecer muito a Deus, uma comunidade que tem raiz. Pode vir chuva, pode vir sol, mas sempre está viva, né? Importa isso. Então, hoje, ação de graças por tanta gente que trabalhou. No final da missa, vai ter oportunidade, a pessoa de dizer os nomes, falar direitinho, quais são, quais foram, né? Quem trabalhou aqui. E quem hoje está na frente aí, está trabalhando em cima de outro. Né? Na missão acontece que a expressão de São Paulo, na missão, um planta, outro rega, Deus faz crescer, né? Na missão é assim, um planta, outro rega, Deus faz crescer. Ninguém pode dizer assim, eu plantei tudo aqui. Quem plantou, plantou e regou também. E antes de nós, nossos bisavós também plantaram muito, e assim vai plantando. E aqui a comunidade nasceu de gente de fé. Gente de fé tinha raiz e começou a comunidade. Então sempre observa isso. Uma comunidade de gente de fé cria comunidade. E cria e viva. E criou o povo. Então aqui a missa festiva, e para muito calor, graças a Deus, está quente, vai fazer direito a nós. Porque é bom a gente rezar muito hoje em ação de graças. Pensando em quem já foi e quem ficou. E pensando em quem está aqui crescendo, em crianças, adolescentes, jovens, que vão continuar a obra também. Jovem hoje é adulto amanhã, né? A criança hoje será jovem amanhã. Vai crescendo, e crescendo. Cresce na fé em Deus. Então, vamos começar essa missa com essa intenção de ação de graças. Hoje, dia domingo, dia do Senhor. Amanhã, dia de Nossa Senhora Aparecida. Você pode receber a missa hoje pensando, hoje e amanhã já, né? E amanhã, além de Nossa Senhora Aparecida, é a vida da criança também, né? Vida da criança. As crianças todas, a mãe tem nome, a mãe tem o dia das mães, o pai tem o dia das mães, dos pais, crianças também. Rezar para as crianças, para que possam crescer e aprender de nós o caminho de Deus. Né? Tá bom, sim? Eu tenho pressa de começar a missa, não pressa de acabar também não, porque essa de hoje, não tem missa que foi assim. Então, vou começar a Santa Missa, e eu prometo na missa duas coisas que eu prometer. Não demorar muito na missa e nem assim, ser rápido demais. Porque missa rápido demais, aí não rege direito, né? Igual alimentar, se comer, almoçar com 2 minutinhos, certo? Não dá, né? Almoçar com calma, né? Comer às pressas, isso aí é perigoso de saúde. Rezar também às pressas, a oração fica meio estranha, né? Também demorar demais, vai castigar bem de pé, não pode não. Então tem que medir bem aqui o tempo aqui. E hoje, como todos sabem, é muita gente em pé. Mas vai rezar com fé em Deus, e seu Deus para todos. Vocês vão fazer a missa, no final da missa vou dar uma bênção para todos que aqui, iniciantes aqui, depois abre espaço para quem for falar à vontade. Assim, vamos fazer a missa, no final, vou abençoar aqui o grupo que está aí antigo, né? Antigo, que está aqui, e vou abençoar esse grupo. Depois, a bênção para eles e a espaço para quem quiser falar à vontade. Né? Tá bom, sim? Vou começar a Santa Missa com essa intenção de ação de graças. Microfone. Louvado seja Jesus e Maria, Para sempre seja louvado. 28º dia do tempo comum.
Sejam todos bem-vindos a esta santa celebração, nesta casa do nosso Pai, esta casa que hoje celebra seus 50 anos, que foi construída para trazer para nós cristãos mais esperança na fé e de um mundo melhor, que podemos construir como um bom missionário de Deus. Hoje também comemoramos o Dia das Crianças. Que Deus abençoe nossos pequeninos missionários, para que cresça na luz divina e trazendo essa luz por toda a sua vida. Celebramos também o dia que será amanhã, o dia de Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe. E que Deus nos abençoe ela e abençoe a todos os aniversariantes do mês, para que possamos ter sempre a humildade de Maria e a bondade no coração que ela teve em dizer sim para Deus. Rezamos hoje em intenção a todas as crianças de nosso mundo, principalmente aquelas que não têm o que comer, onde dormir e aquelas que faltam o necessário, o amor. Rezar também pelo senhor Alberto dos Santos Fonseca, em ação de graça pela sua recuperação de sua saúde, e também pelos familiares, que possam ter força e paciência e confiança em Deus, pois para Deus nada é impossível. Também rezamos hoje pelas pessoas que construíram esta igreja e pelas que hoje lutam para levar o Evangelho a todos nós. Celebremos a vida de quantos fazem opção pela sabedoria que emana da palavra viva do Senhor, deixando tudo o que não condiz com o Evangelho a fim de seres fiéis seguidores de Jesus. Nem a todos ele pede o abandono de tudo para segui-lo, mas a todos ensina que o acúmulo e o apego às riquezas não combinam com os valores do reino. Fiquemos de pé para receber o celebrante. O cântico de entrada está na página 151. Deixa eu tenho que ver mais. A Mãe de Deus em nossa, sem pecado concebida, viva a Virgem Imaculada, Nossa Senhora Aparecida. Aqui estão nossos devotos, cheios de fé e sentida, de conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida. Viva a Mãe de Deus em nossa, sem pecado concebida, viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus pelo Filho no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, estamos reunidos no amor de Cristo. É uma graça muito grande estar todos aqui tomando um só corpo e um só Espírito. Vou fazer o ato especial. Pensar em Deus é tão bom. Ele colheu no céu, tão presente, trabalhou aqui e agora colhe a gente também em torno do altar. Pensar um pelo outro, contar com Deus, perdoa a gente, purifica a gente, limpa o nosso coração. Em silêncio, pensemos nos nossos pecados. Vamos cantar o canto do perdão. Canto de perdão na página 19, número 34. Senhor, tende piedade, perdoai a nossa culpa e perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo, que vem
compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos cantar o canto nobre, está bem prestígio. O hino na página 22, hino 40. Oremos. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da palavra. Deixemos-nos penetrar e julgar pela palavra de Deus. Deixemos-nos penetrar e julgar pela palavra de Deus, a qual não se reduz a leis e regras a serem cumpridas. Ela é sabedoria que nos faz discernir entre o que é importante e o que deve ser deixado de lado no seguimento de Jesus. Leitura do livro da sabedoria. Orei, e foi-me dada a prudência. Supliquei, e veio a mim o espírito da sabedoria. Preferi a sabedoria aos séculos e tronos, e, em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois a seu lado, todo o ouro do mundo é um punhado de areia, e, diante dela, a prata será como a lama. Amei-a mais que a saúde e a beleza, e quis possuí-la mais que a luz, pois o esplendor que dela irradia não se apaga. Todos os bens me vieram com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Nosso salmo será cantado. Nosso salmo será cantado. Saciai-nos, ó Senhor, com o vosso amor. Exaltaremos de alegria. Saciai-nos, ó Senhor, com o vosso amor. Exaltaremos de alegria. Ensinai-nos a cantar os vossos dias e dai ao nosso coração saber
lutas que sofremos, pelos anos que passamos na desgraça. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, exaltaremos de alegria. Manifestai as vossas obras, vossos servos, e os seus filhos revelai a vossa glória. E a bondade do Senhor é nosso Deus, repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo o trabalho, tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor. Exaltaremos de alegria. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor. Exaltaremos de alegria. Leitura da carta aos Hebreus. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medula. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu, descoberto aos seus olhos, e é a ela que devemos prestar conta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cântico de aclamação na página 29. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Medo de não responder, de fingir que não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado e fingir que não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado e fingir que não sei. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Conhece os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre,
Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus, porque a Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim do Evangelho, não receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos, está aqui a palavra de Deus, que é muito forte. Para entender essa palavra aqui, a gente tem que pensar nas leituras. Jesus, quando foi com o rapaz, perguntou a Jesus, perguntou: Jesus, o que tem que fazer para ir para o céu? É muito fácil, só observar o mandamento. Já observo desde criança. Então, para você ir para o céu, então vai para bem de frente, dar aos pobres. Deixa tudo. O rapaz é muito rico, nós só fez isso para testar o rapaz. É bem elegante, bem forte, cheio de dinheiro. Então vai vender tudo isso aí, dá para os pobres. Ele foi embora triste, coitado. Era muito rico, mas confiava só na riqueza. Não tinha a sabedoria de Deus. E aquilo que Deus fala: orei e foi-me dada a prudência. Supliquei e veio a mim espírito de sabedoria. Quem é sábio, cheio de Deus, não é triste não. Então, sábio é quem é doutor, que estudou muito não. É que sábio é quem tem o sabor de Deus. Então, há muita gente que não pode estudar e sabe mais do que estudou. Ele sabia de Deus. O rapaz era inteligente, estudado, não tinha sabedoria de Deus. Ele ficou triste. Então Deus fez as pessoas assim: ele mandou dar tudo os pobres, igual aconteceu com São José de Assis. Ele era muito rico, pai riquíssimo. Então ele foi, deixou tudo, até a roupa, tudo, vestiu a roupa meio estranha e foi pregar o Evangelho. Então de Francisco Deus pediu tudo, até a roupa, tudo. Então, para outros, vai deixar tudo, mas por serviço do outro, eu vou com o meu dinheiro fazer o bem para os outros. Para entender bem isso aí, é que está aqui a leitura, tanto no Carta aos Hebreus. A palavra de Deus é eficaz, penetra a gente, até nos ossos, até na medida dos ossos. A palavra de Deus que vai ajudar a gente. Então, quem está com Deus percebe o que Deus quer da gente, né? Pois bem, aqui está uma comunidade em festa hoje. A força da comunidade qual foi?
está sendo. E a força da palavra de Deus, né? Desde o começo aqui, então o pessoal aqui antigo tinha paixão pela Bíblia, pelo de reflexão, pela missão. O Pastor Silva, quando eu fui trabalhar missionário, né? Aí botou aqui a Bíblia, né? Começou a ter comunidade com o grupo de reflexão, com a palavra de Deus. Começou assim. E considerando essa palavra de Deus com todo carinho, paixão pela Bíblia, paixão pela palavra de Deus. Missa, naquela coisa era rara, de mês em mês, todo dia vinha, né? O começo foi assim. Então, mesmo assim, o nosso povo cresceu, porque a palavra é que forma a comunidade. Não é bem Eucaristia, não. Tem comunidade, tem Eucaristia com frequência, a pessoa diz muito bem organizada e não está forte. A Eucaristia alimenta a comunidade que se formou pela palavra de Deus. Então, a comunidade que vê a Eucaristia de mês em mês e até a palavra toda semana. Então, a comunidade é forte. E aqui outro dia houve aqui o encontro do de reflexão, foi muito bom, me formei já. Então, a paixão pela Bíblia, pela diversão, é importantíssima. Hoje, às vezes, eu fico pensando muito no Papa Francisco, que é um Papa muito bom, e a televisão, a internet, põe a gente a par de tudo. Então, ele pode pensar no Papa e esquecer dos pais, né? Então, o Papa Francisco é um homem muito bom, para poder definir o Papa. Quem que é o Papa? Para mim, o Papa é isso aqui, ó, é a Bíblia viva. Ele fala a palavra de Deus constantemente. É a Bíblia viva do Papa Francisco. Mas, hoje, nós temos milhares de papas aí. São os pais de família, os avós, bisavós, os pais de ontem e de hoje. Esses aí é que estão passando para as crianças a palavra de Deus. Isso é muito bonito, né? Então, os pais hoje fazem trabalho maravilhoso de passar a palavra para os filhos. E os filhos que recebem a palavra de Deus fica sábio, cheio de Deus. O jovem que do Evangelho, coitado, tinha bastante dinheiro, tinha roupa bonita, é estudado, mas ficou triste com o nosso Cristo para poder olhar essa riqueza aí, ó, da riqueza. E mais tarde, essa discípula, é mais fácil passar um camelo, um bicho grande, dentro de uma agulha do rio para o céu, salvar. De fato, qualquer pessoa, rica ou pobre, se agarrou no dinheiro, endeusou o dinheiro, se perde. O dinheiro não é fim, é meio. É o meio de vida, não é o fim. Então, se eu estou nesse mundo só para ganhar dinheiro, eu perco. Eu sigo para usar o dinheiro como meio, para fazer o bem para os outros. É assim que acontece. Você tem um carro, o carro não é só para gozar. Tem gente que, para observar que por aí, gente que pensa um carro de 4 milhões, carro caríssimo, só para luxar, né? Mas que tem um carro humilde aí para andar, para se trabalhar, servir o outro, usou o carro para serviço, né? Não para luxar. Mas quanta gente é poderosa, tem um carro chique, para poder fazer ostentação, mostrar que tem dinheiro. E vem o Papa Francisco, usa um carro lá humilde para trabalhar, né? É isso aí, meus irmãos, usar os meios que nós temos, sem ficar presos aos meios materiais. É isso aí. Concluindo, aqui está uma comunidade que tem muito exemplo para nós todos. É o dever nosso celebrar hoje essa missa aqui, agradecer muito a Deus. Basta ver aqui os cartazes aí, ó. Muita gente trabalhou aqui, é muita história. História que tem é para olhar para trás, olhar para frente. Então, quem vai dirigir um carro, um bom motorista, fica de olho na frente e de olho no retrovisor também, né? Olha para frente.
frente, olha para trás, o tempo todo. Não é assim? Também quem vai hoje dirigir uma comunidade, o coordenador, o catequista, o ministro, tem que ficar de olho no povo aqui e olhar para trás também. O que nossos avós fizeram, né? Sempre assim. Quem esquece o passado, compromete o futuro. Não, agora eu vou trabalhar, passou todinho, não deu de nada. Só vai para frente. Aí errou ele. Errou. Então o jovem hoje que tem sabedoria, olha para frente, olha para trás. Olha para os irmãos, olha para o seu trabalho, olha para os avós trabalharam, os pais e avós. Então aqui, meus irmãos, nasceu uma comunidade com muito sacrifício. Está muito viva, graças a Deus. Que a palavra de Deus nos ajude a ter essa força de Deus. Aqui a comunidade tem vários grupos de reflexão. Então vamos gerar mais grupos, gerar mais a palavra de Deus que possa ir circulando pela comunidade. Já temos aqui vários missionários também aqui na comunidade e no setor. Mas é importante e a casa de todo mundo. Nós estamos lá no Pissé, 113 casas. Muita gente, entre São José, 190 casas. E aqui visitar todo mundo aqui. Deixa ninguém esquecido. A palavra de Deus pede a nós isso. Ela julga o pensamento. E por mais embaixo ele fala. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Então ninguém está fora da palavra de Deus. Quem vai de casa em casa percebe. Em qualquer casa que vai visitar, lá alguém com tanta fé. Então a fé está presa em 4 paredes. Está no corpo todinho. Meus irmãos, vamos respeitar a missa rezando nessa intenção de levar bem a sério a palavra de Deus, fazer a palavra circular, crescer aqui em nosso meio, para o nosso bem, para o bem das famílias, para o bem das crianças. E para falar em família, você vai bater papo, está hoje, está trabalhando muito, rezando lá, se reunindo, para salvar as famílias do mundo todo. Está em crise a família. Então, aqui rezamos as famílias que possam crescer em cada casa muita união, muita paz e muita alegria, porque o Rei de Deus é o Rei de justiça, de paz e de alegria. Assim seja. Creio em Deus Pai, do Senhor, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E agora, irmãos e irmãs, com a fé viva no coração, com a palavra em nosso coração, trazemos confiantes, passamos confiantes às preces da comunidade. Seguir Jesus implica desapego das riquezas e solidariedade com os pobres no reino de Deus. Tudo devemos ser partilhado entre todos. Elevemos a Ele as nossas preces. A resposta da prece será: Senhor, ajudai-nos a ser fiéis servidores. Senhor, ajudai-nos a ser fiéis servidores. Deus de bondade, conservai na fé e na caridade o Papa Francisco, os bispos, o clero e todas as lideranças da Igreja, para que testemunhem a alegria do Evangelho além fronteira, vos pedimos. Senhor, Ajudai-nos a ser fiéis servidores. Dai esperança às religiosas e aos religiosos, para que vivam a dimensão da alegria e possam ser portadores do ressuscitado em meio às dores da humanidade. Vos pedimos. Senhor, ajudai-nos a ser fiéis servidores.
Cumulai de alegria e coragem os que deixam tudo para vos servir e protegei os discípulos missionários em sua missão evangelizadora, vos pedimos. Senhor, ajudai-nos a ser fiéis servidores. Pela intercessão de Nossa Senhora, iluminai o povo brasileiro e fazei crescer em nosso país a justiça, a paz e a solidariedade, vos pedimos. Senhor, ajudai-nos a ser fiéis servidores. Preparai nosso coração para o Dia Mundial das Missões, a ser celebrado no próximo domingo. Como igreja missionária em saída, tornai-nos generosos e solidários com as missões, vos pedimos. Senhor, ajudai-nos a ser missionários. Outras peças. Senhor, ajudai essa comunidade que a gente conhece que Deus das raízes, que ela está caminhando e será caminhada até a vossa vontade de nosso Pai que está no céu. Rezemos. Senhor, ajudai-nos a ser fiéis servidores. Senhor, desde 50 anos da comunidade São José, continua sendo as bênçãos derramadas a cada pessoa que aqui está presente e a cada um que aqui se já passou e deixou suas lembranças. Ouro somente será Jesus Cristo, e esse ouro, um dia cada um de nós queremos buscar a vida eterna. Rezemos ao Senhor. Senhor, ajudai-nos a ser fiéis servidores. Senhor, abençoai a juventude, que possam ter os exemplos de avós, bisavós, que possam construir a comunidade hoje, e para frente a palavra de Deus, essa missão tão importante de irmão procurar irmão. Façamos isso com muita fé e para isso peçamos ao Senhor. Senhor, ajudai-nos a ser fiéis servidores. Ó Senhor, aí estão nossos pedidos, atendidos por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Posso sentar, O Cântico das Ofertas na página 44. Tuas mãos, ó Pai do céu, todo o universo, faz julgador a navegar. Tem equilíbrio e segurança, está-se dentro da humanidade que vem desfrutar. O vinho e o pão que nós trazemos, calor de amor de quem constrói a vida, vem sustentar o Pai teu reino, que a tua voz no mundo inteiro seja ouvida. Mas nossa terra, que é o lugar da consciência, não aprendeu a conviver. São tantos reinos, cada qual querendo tudo, que as multidões com tamanho sofrer. O bem e o mal que nós trazemos, fala do amor de quem constrói a vida, em sustentar o Pai teu reino, que a tua voz no mundo inteiro seja ouvida. Cuidar da terra e da justiça para todos, o compromisso que te apraz. Que a tua mesa seja anúncio do teu reino.
ouvida. Nas tuas mãos, ó Pai do céu, todo o universo, canoa a navegar. Em teu destino, segurança, espaço e tempo, a humanidade pretende desfrutar. O vinho, o pão que nós trazemos, cada tambor de quem constrói a vida. Em sustentar, ó Pai, teu reino, que a tua voz no mundo inteiro seja ouvida. Orai, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Pão e vinho, oferecer também o dízimo, é que entregue hoje com tanta fé, dízimo, expressão de fé. Acolhei, ó Deus, com essas ofertas, esses dízimos, os oferelhos de pão e vinho, as preces de vossos